Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o mundo de Paulo no Império Romano, o mundo cultural de Paulo e o terceiro, o mundo religioso de Paulo. Essa nossa revista, ela é nova, estamos dando início ao quarto trimestre de 2021. O tema ou o título da revista é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Então, a lição de hoje é o mundo do Apóstolo Paulo. Todas as 3 lições dessa revista, ela vai falar sobre a vida, o ministério do Apóstolo Paulo e toda a sua vida, tudo que ele fez, tudo que ele fazia, tudo que ele deixou de fazer e tudo que ele passou a fazer. Vai estar nessa revista que nós estaremos dando início hoje, tá ok? Então, o textuário da nossa lição diz assim, está em Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, aqui, Deus estava falando com Ananias e falou para ele assim, vai lá, Ananias, vai lá falar com meu servo, vai lá orar por ele para que as escamas caiam dos seus olhos, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e também diante dos filhos de Israel. Então ele é conhecido como apóstolo dos gentios, porém não é só os gentios que ele levou o evangelho a todas as pessoas. Assim como Jesus deu ordem, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, isso foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele pregou o evangelho para todas as pessoas de uma maneira geral. A verdade prática diz assim, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então, segundo a vontade de Deus, todo tipo de circunstância, todo tipo de problema Deus vai utilizar para que a vontade dele seja feita, para que a obra dele seja feita aqui na terra. O objetivo geral da nossa lição é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o evangelho, ou seja, cada coração sem Cristo é um campo fértil para o evangelho, e cada coração com Cristo é um evangelista, é um pregador da palavra de Deus, ou seja, cada pessoa que tem Cristo no seu coração, ele pode levar a palavra para aqueles corações que não têm Cristo. E o primeiro tópico, que é o mundo de Paulo no Império Romano, o primeiro subtópico, entendendo a origem de Paulo. Atos capítulo 22, versículo 3 diz assim, quanto a mim, Paulo falando, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sou. Então ele está dizendo assim, quanto a mim, sou judeu. Então aqui é um mapa de Israel. Jerusalém está bem aqui, a tribo de Benjamim está aqui, porque Paulo era da tribo de Benjamim, Jerusalém está aqui dentro da tribo de Benjamim. Então esse aqui, no período de Josué, na divisão das 12 tribos, esse aqui é o mapa completo de Israel. Eu sei que a visualização tá ruim aí, mas fica tranquilo. Mais para frente nós vamos imprimir de tamanho maior, tá bom? Paulo, Jerusalém está bem aqui. A gente viu Jerusalém aqui, no meio de Israel completo, Jerusalém também aqui no meio. Então, se você pegar esse mapa aqui, que é menor, é mais reduzido aí o tamanho dele, Jerusalém está bem aqui. Então, Israel é bem pequenininho aqui. Paulo está dizendo que ele nasceu em Tarso. Olha só onde está Tarso. Aqui está Jerusalém. Olha só a distância. Olha onde está Tarso. Então, dá uma distância de mais ou menos 800 quilômetros. E aqui é um outro país. Então, Paulo nasceu em um outro país. O país é a Cilícia. A cidade é Tarso e ele está dizendo que ele é judeu. Peraí, e tem como isso acontecer? Claro, o pai dele era judeu, a mãe dele era judia e ele simplesmente, na diáspora, ou seja, na saída de Israel, na saída do país, eles foram para Tarso, habitaram ali e tiveram o seu filho por nome Paulo ou Saulo, como daqui a pouco nós vamos falar sobre o nome dele também, tá ok? Então ele era um judeu da diáspora, nasceu em Tarso, porém não deixou de ser judeu, o sangue dele era de judeu.
nesta cidade. Quando ele diz nesta cidade, quanto a mim sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade ele estava, quando ele estava dizendo essas palavras, ele estava em Jerusalém. Então, nesta cidade, Jerusalém, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, que daqui a pouco também nós vamos falar sobre as escolas de Hilel de Shammai, tá? Mas instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, ou seja, ele aprendeu aos pés de Gamaliel toda a lei, toda a Torá, todo o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Ou seja, ele estava falando para os judeus, então ele estava dizendo assim: eu sou zelador de Deus, sou zeloso de Deus, da lei de Deus, assim como todos vocês também o são. Então o nome hebraico de Paulo era Shaul ou Saul. Poderia até escrever aqui, né? Mas não vou fazer isso agora não. Shaul é porque é com SH. O que é isso aí? O nome do primeiro rei de Israel era Saul. A tradução da nossa Bíblia diz Saul, só que é com SH, tá? Então Shaul. Então, em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul, ele recebeu o seu nome, porque ele também era da tribo de Benjamim, assim como o rei Saul. E latim, o nome dele em latim era Paulus. Também o nome dele grego era Paulo, como nós conhecemos, ou também grego ou romano, que você pode falar o mesmo nome, Paulo. Então Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, não, o nome dele era Saulo em hebraico e também em grego era Paulo, porque a própria Bíblia diz assim: e Saulo, que também era Paulo, ou seja, não foi mudado, não foi transformado, não, é o nome dele de acordo com o idioma. Então ele era da tribo de Benjamim, ele também era muito inteligente, porque a Bíblia nos diz que ele excedia, ele mesmo dizendo, ele excedia inteligência aos demais da sua idade, ou seja, ele era acima da média. Paulo também, ele era de classe alta, por quê? Para ser enviado para estudar em Jerusalém e os pais bancando, os pais financiando, tinha que ter condições financeiras, tinha que ser bem financeiramente falando. E ele também era fariseu e era filho de fariseu, segundo ele mesmo dizia. A família de Paulo, a Bíblia não relata, a Bíblia não fala do seu pai, a Bíblia não fala da sua mãe, mas a Bíblia ela relata de uma irmã de Paulo e fala de um sobrinho de Paulo também. É o que a Bíblia fala acerca de família. Profissão, a Bíblia diz que ele era fabricante de tendas. O fabricante de tendas não é uma profissão simples, não. Era uma profissão igualada hoje, vamos dizer assim, um arquiteto ou um engenheiro nos dias de hoje, tá ok? Então, ele era de família rica e ele tinha sua profissão. Ele estudava e, obrigatoriamente, aqueles que estudavam também aprendiam uma profissão, não aprendia somente lei, também aprendia uma profissão. E, normalmente, a profissão era a mesma do pai. Tarso era um centro acadêmico, lá o lugar que ele nasceu, era um centro acadêmico do saber, do conhecimento naquela época. Então os filósofos estavam em Tarso, a geografia estava em Tarso, a aritmética ou a matemática, se você preferir assim, estava em Tarso. Uma parte da escola dos estoicos também estava em Tarso. E eles eram influenciados pela cultura grega e pela cultura helenista. O segundo subtópico diz assim: a geografia do mundo de Paulo. O mundo gentílico estava sob o domínio romano, todos os gentios, o mundo inteiro estava sob Roma, dominou tudo. Então a cidade de Roma, e ela foi expandindo o seu domínio. O imperador nessa época era Tibério. As estradas elas eram construídas por Roma, elas tinham excelentes condições, ou seja, não era pavimentado como a gente vê hoje, não, eram estradas, ou algumas eram estradas de pedras, ou parecida com o nosso paralelepípedo, ou era simplesmente eles abriam e planavam assim para que os carros com os seus animais pudessem passar. Automóveis não tinha como nós temos hoje, mas os carros eram puxados por animal, tração animal. Então as estradas elas tinham excelentes condições, até tem aquele ditado, todo caminho leva a Roma, uma coisa assim, né? Tem um ditado que diz isso aí. Por quê? Porque Roma era de onde saíam as estradas, então todo caminho leva para Roma. Assim também as vias marítimas elas também eram comuns, né? A viagem de navio, bem como também esse mapa que ele fala da terceira viagem missionária de Paulo, que não é o que nós vamos comentar agora, mas então ele viajou por terra e parte ele viajou por mar, através de navios.
e mais para frente também nós vamos ver que ele sofreu naufrágio, sofreu várias coisas pela qual ele passou. Então Roma desenvolveu a melhor mobilidade urbana da época e Paulo fez uso, Paulo tirou proveito dessa situação para poder pregar o evangelho. Então Paulo nasceu em Tarso, mas se criou em Jerusalém. Criar aqui é ganhar corpo, ganhar forma, ou seja, então subentende-se que ele foi bem novinho. Tem pessoas que dizem que Paulo foi com 5 anos de idade para Jerusalém, tem outros que aceitam ele já com 11, com 12 anos indo para Jerusalém. Mas, pelo que a palavra diz aqui, subentende-se que ele foi bem novinho. Ele nasceu e se criou lá, então se criou, tomou forma, ganhou corpo, então subentende-se, eu acredito, a minha opinião particular, tá bom? Seria que ele foi com 5 anos para aprender em Jerusalém. E em Jerusalém é onde haviam as melhores escolas rabínicas e a melhor escola jurídica também, ok? É isso mesmo que você está entendendo, jurídico, fala de advogado, fala de juiz. Gamaliel, ele era juiz da Suprema Corte em Israel. Tudo que abrangia a lei, tudo que dizia respeito à lei passava por ele. E Paulo estudou aos seus pés. Paulo estudou com Gamaliel. Gamaliel foi o professor de Paulo. Então, conforme nos diz a própria Bíblia Sagrada, Gamaliel era neto de Hillel e havia 2 escolas rabínicas famosas, a de Hillel e a de Shammai. A de Hillel, que era um pouco mais light, e a de Shammai, que era bem rígida, bem dura mesmo. O terceiro subtópico diz assim: Paulo chamado para os gentios. Muitos judeus, eles não gostam de Paulo, não gostavam, e outros não gostam até hoje de Paulo, porque eles não aceitam a ideia de um judeu criar uma nova religião, porque como só tem um Deus, é só um Senhor, é só Ele que devemos adoração, eles entendem dessa maneira. É lógico, tem que ser dessa maneira realmente. Só que aqui eles entenderam que Paulo criou uma nova religião, que Paulo criou o cristianismo, que Paulo inventou, foi o inventor do cristianismo. Então por isso que alguns judeus não gostam de Paulo. Também por outro lado, tem muitos cristãos pentecostais batizados com o Espírito Santo que interpretam errado os escritos de Paulo. Então não é nessa lição, mas mais para frente a gente vai ver também algumas interpretações erradas que as pessoas fazem acerca dos escritos de Paulo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Quem está falando aqui é Pedro. Pedro, ele esteve junto com Paulo, ele viveu um período com Paulo, ele viveu na mesma cultura de Paulo, ou seja, no judaísmo, no país que eles viveram. Então ele tinha a mesma cultura de Paulo e ele já tinha dificuldade de entender. Imagina hoje, 2000 anos depois, numa cultura completamente diferente. Então pensa bem, se Pedro já tinha dificuldade, imagine nós na atualidade, com cultura diferente, com uma visão completamente diferente. Atos, capítulo 26, versículos 16 até o 18, diz assim: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, Jesus já tinha aparecido para Paulo e diz que ainda ia aparecer mais vezes para ele. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirdes os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então o próprio Jesus apareceu para ele, estava falando essas palavras para ele e disse que retornaria para falar mais coisas ainda para ele. Ou seja, Paulo ele teve muitas revelações da parte do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16 também diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. É o nosso texto áureo. E eu, agora o 16, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, servir a Deus não é só um mar de rosas, não. E mesmo que fosse, nós entendemos que as rosas também têm espinhos, então tem as dificuldades. Quando Deus chamou a Paulo, ele já quis mostrar para ele o quanto ele ia sofrer
por amor do nome do Senhor. Então, nós temos que entender, está sofrendo, está passando por dificuldade, está passando por aperto. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que é difícil realmente. Nossa vida não é só vitória, só vitória, só vitória. Só vitória vai ser quando estivermos lá no céu. Aqui vai ser com muita luta, com muita dificuldade, com muito aperto. A batalha vai ser acirrada todos os dias, batendo de frente com o inimigo das nossas almas, porque a partir do momento que nós nos convertemos, que nós mudamos de caminho, nós não estamos mais lado a lado do inimigo, nós estamos agora contra ele. Então vamos ter problema, vamos enfrentar ele todos os dias. Enquanto estivermos nessa terra, nós vamos ter perseguição, vamos ter dificuldade, vamos ter lutas todos os dias. Romanos capítulo 1, versículo 1 diz assim, aqui é para a gente entender o chamado de Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho é boa nova de salvação. Então o Evangelho, a boa nova de salvação de Deus. 1 Coríntios 1:1 também diz, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes. Também essas aqui são apresentações de Paulo, ele dizendo para nós comprovarmos que ele era realmente apóstolo chamado por Deus. E Efésios 1:1 diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ou seja, não é pela vontade dos homens, é pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Acho que até aqui já deu para comprovar o apostolado de Paulo, porque em outras cartas também aparece a mesma coisa, mas só esses três aqui para a gente poder passar para frente. O resumo desse tópico diz assim, a Pax Romana, a geografia e os meios de transporte urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho, ou seja, a pavimentação das estradas contribuiu muito, a tecnologia, as coisas conforme vão avançando, vão contribuindo muito para a pregação, propagação, disseminação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O segundo tópico diz assim, o mundo cultural de Paulo. Primeiro subtópico, a língua mundial daqueles dias era o grego. Então, a língua mundial, a língua comum deles era o grego. O grego koiné, a palavra koiné significa comum. Pode ficar despreocupado que às vezes a gente escuta uma palavra nova, mas koiné é comum em grego. Tá? Então o grego comum era falado nas ruas e era o idioma oficial de toda a nação, de todo o Império Romano. O latim ele era utilizado para escrever os ofícios, então todo ofício era escrito em latim. O aramaico era falado nas ruas pelos judeus. Então, quando o judeu conversava com o judeu, eles falavam em aramaico. Quando o judeu conversava com o grego, com o romano, com qualquer outra pessoa, eles falavam grego, tá ok? Então, o aramaico era falado judeu com judeu. Agora, o hebraico era falado quando? O hebraico era falado em casa, no lar, pai ensinando o filho, conversa comum dentro de casa. Também o hebraico era utilizado pelos sacerdotes. E, independente do idioma que a pessoa falava, podia estar, vamos dizer assim, nós estamos num culto, nós falamos a língua portuguesa, mas na hora de orar, a oração era feita em hebraico, tá ok? Então o hebraico era utilizado dessa forma. João 19:20 diz assim, e muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. E olha o que Lucas diz, Lucas 23:38. E também por cima dele, isso aqui foi quando Jesus foi crucificado. Então em cima dele havia uma inscrição, em cima da cruz havia uma inscrição. E essa aqui foi o texto de João. Agora Lucas 23:38 diz assim, e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Também então estava em 3 idiomas, estava escrito lá a condenação, o porquê Jesus foi condenado, que era comum, aquela plaquinha em cima dizia por que a pessoa estava sendo condenada, qual que era o crime que ela havia cometido. Olha o crime de Jesus, este é Jesus, o rei dos judeus. Que crime ele cometeu? Olha só como é que ficou. Segundo subtópico, o mundo cultural do apóstolo Paulo. Havia diversas culturas, tinha muitas culturas, e Roma aceitava, na verdade Roma tolerava outras religiões. Então Atos capítulo 17, versículos 15 até o 34, vai falar que Paulo estava falando, aí as pessoas levaram ele até Atenas, levaram ele para o Areópago, e havia muitas inscrições, muitas lápides falando de vários deuses, mas havia uma que estava escrita assim, ao Deus desconhecido. Eu não vou ler o texto porque o texto é muito longo, tá? Então estou fazendo uma síntese, um resumo para que nós possamos entender.
Então levaram ele até o Areópago para que ele pudesse pregar para as pessoas. E ele foi para lá e ele disse, e as pessoas queriam ouvir, porque eram pessoas que, um dos versículos diz assim, todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade, ou seja, ficava o tempo todo fofocando na rua. Aí Paulo utilizou dessas religiões, dessas lápides, ele utilizou aquela lápide que dizia assim, ao Deus desconhecido. Ele falou assim, não, esse que vocês desconhecem é o que eu quero apresentar para vocês. E é claro, como sempre a pregação do Evangelho é feita, algumas pessoas recebem, outras pessoas não. Então nessa mensagem dele, algumas pessoas chegaram a aceitar, dar ouvidos à palavra que Paulo falava naquele lugar, no Areópago. O terceiro subtópico diz assim, a influência da filosofia grega. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6 diz assim, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, falsos, claro, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem todos nós vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. 1 de Pedro 3,15 também diz assim, antes santificai o Senhor vosso Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão, ou seja, responder com calma, e temor, ou seja, com respeito a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, qualquer pessoa que nos questionar, nós vamos ter que responder com mansidão, com calma, e temos que responder com respeito, ou seja, não podemos desrespeitar as outras pessoas, mas qual que é a razão da nossa esperança, qual que é a razão da nossa fé? Nós temos que estar preparados para poder responder a qualquer um que nos pergunte acerca da nossa fé. Resumo do tópico diz assim, o grego koiné, lembra? O grego comum era a principal língua no tempo do apóstolo e como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho, ou seja, já que existia um idioma comum, um idioma universal, vamos chamar assim, então ficou muito mais fácil para poder divulgar ou falar ou pregar o Evangelho. O terceiro tópico, o mundo religioso de Paulo. Então Paulo ele se identifica como judeu. Ele não deixou de ser judeu, ele não abandonou o judaísmo para ser cristão, não, ele tinha um desejo de participar nas festas em Jerusalém. A própria Bíblia diz que eu queria estar com você, mas eu queria subir para Jerusalém para poder participar da festa, então era uma coisa comum. É lógico, é claro que nós não temos que ser participar da religião dos judeus, não, nós não temos que participar do judaísmo negativo, porque nós somos cristãos, mas nós não podemos tirar de Paulo o judaísmo, porque ele realmente era judeu e ele seguiu o judaísmo até certo ponto, claro, não foi por completo, mas ele guardava as festas, ele guardava algumas coisas do judaísmo, ele guardava consigo. E tem muita gente que quer tirar isso de Paulo, na verdade não tem nem como. Da mesma forma, Jesus, não tem como tirar Jesus do contexto judeu. O próprio Jesus disse assim, que a salvação vem dos judeus, então não tem jeito. E ele disse isso aonde? Falando com a mulher samaritana, João 4,22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Então Jesus disse isso enquanto conversava com a mulher samaritana. Atos 22,3 diz assim, quanto a mim, Paulo falando, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade, ou seja, em Jerusalém, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Atos 15, 19 e 20 também diz assim, por isso julgo que não se deve perturbar, o que eu estou querendo dizer, que nós não temos que entrar no judaísmo, nós temos que ser cristãos, ou seja, nós temos que participar do cristianismo, porque uma coisa é ser judeu, outra coisa é ser grego, outra coisa é ser igreja de Deus. Então, dos dois povos, Deus fez um. Então, desses dois povos, Deus fez a igreja. Então, nós somos cristãos. Olha o que diz aqui. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então, gentil e judeu. Só existia dois povos. Ou era gentil ou era judeu. Ou era gentil ou era judeu. Só existia dois povos. Desses dois povos, Deus criou um terceiro povo que se chama igreja. Então, o judeu se convertia, igreja. O gentil se convertia, igreja. Então, aqui eles fizeram um concílio, fizeram uma reunião e disseram assim, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus,
Mas, ou seja, eles não têm que obedecer à lei de Moisés, eles não têm que cumprir os mesmos rituais que nós cumprimos, não é nada disso. O que eles têm que fazer? Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue, ou seja, não é necessário aderir ao judaísmo, pelo contrário. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 7, do 18 ao 20. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Quem que é da circuncisão? São os judeus. É alguém chamado estando incircuncidado? Quem que é incircuncidado? Quem que é da incircuncisão? São os gentios. Não se circuncide. Olha o que Paulo está dizendo. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Então, se foi chamado circuncidado, continue. Se foi chamado incircuncidado, continue também. Não vá querer fazer o papel do outro. Paulo, segundo o subtópico, foi criado dentro da fé judaica. Filipenses 3, 5, 6 diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Era zeloso demais por Deus e até perseguia a igreja, porque não sabia o que estava fazendo. Segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Gálatas 1,14 diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E o terceiro subtópico, o mundo, o palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra de Deus, senão somente a judeus. Então os discípulos, de um modo geral, generalizando aqui, tinham uma visão inicial limitada sobre missões, ou seja, eles pregavam apenas para os judeus. Eles foram dispersos, mas onde eles entravam, eles procuravam onde tinha judeu para poder falar para ele. As culturas romana e grega que Paulo adquiriu facilitaram a peregrinação pelo mundo gentil, ou seja, o mundo era dominado pelos romanos, então a cultura que ele recebeu ficou muito mais fácil para ele poder evangelizar. Todo o aprendizado que ele teve, tudo que ele recebeu, facilitou demais a vida dele para poder pregar o evangelho a todas as nações. O resumo do tópico diz assim: o apóstolo Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Para a gente concluir aqui, dos 27 livros do Novo Testamento, pelo menos 13 são atribuídos a Paulo, ou seja, pelo menos 50% do Novo Testamento foi escrito por Paulo, é quem nós estamos estudando aqui. Os outros 14 livros restantes que não foram escritos dele, alguns deles tiveram influência dele, ou seja, Lucas escreveu Atos dos Apóstolos e falou sobre a vida de quem? Então, outros escritos, Tiago falando, questionando alguma coisa, falava sobre Paulo, teve influência. O próprio escrito aos Hebreus, que não se sabe se foi ele ou não, também tem muita coisa que ele mesmo falaria, ou que ele mesmo falou em outras ocasiões. Então, praticamente toda a teologia que nós conhecemos e estudamos hoje foram escritas pelo próprio Paulo. Paulo é quem desvenda o mistério oculto, ou seja, Cristo escondido em Deus. É ele que desvenda isso para nós, que abre os nossos olhos para entendermos o Cristo vivo. E também, só para concluir nossa lição, que o exemplo do apóstolo Paulo possa nos inspirar a entregar, depender e confiar totalmente no Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças. E até nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.